Para Bolsonaro, o Foro de São Paulo é uma reunião de países e grupos ideologicamente alinhados que usam o dinheiro público. Tio, quando você se une a Israel, Estados Unidos, para ficarem batendo papo a respeito do que fazer com o Brasil, você acha que não é um grupo ideologicamente alinhado usando o dinheiro dos cidadãos? Você vai falar comigo que na hora que você convida Israel ou Estados Unidos para virem cá dar ordens no Brasil, você paga a visita deles com seu dinheiro. E ainda que fosse com seu dinheiro, você quer falar comigo que o seu dinheiro não vem dos cidadãos. Bolsonaro, ideologia não é uma coisa exclusiva da esquerda, não. A todo momento, quando você está falando contra ideologia de gênero, quando você está falando contra redistribuição de renda, quando você está falando as coisas que você acredita, você também está usando ideologia. Você critica a ideologia como se ela não fosse a expressão máxima da sua comunicação. Você nunca falou sobre política, você nunca falou sobre economia. Todo o seu discurso, Bolsonaro, é sobre ideologia. Você nunca trouxe nada acadêmico nem sensato. Só ideologia. Então, para, tio, de reclamar de ideologia. Para, tio, de criticar ideologia. Agora, vamos falar sobre um grupo ideologicamente alinhado no Foro de São Paulo. Para falar sobre isso, a gente precisa falar também sobre um grupo ideologicamente alinhado após a Segunda Guerra Mundial, lá no Foro de Washington, que chama-se o Washington Consenso. De acordo com o Consenso de Washington, os países ao redor do mundo estariam submissos ao capitalismo americano, o que significa que era indiretamente uma função dos Estados Unidos ditar a regra para todos os países a respeito do mundo, o que significa que se os Estados Unidos decidissem que sobraria ao Brasil a obrigação de produzir alimentos para os outros países e que o Brasil estaria proibido de industrializar, isso deveria tornar-se regra e o presidente do Brasil deveria obedecer. Acontece, Bolsonaro, que esse foro de Washington definiu coisas bem bizarras para a América Latina, para o Sul em geral. Ficou decidido, após a Segunda Guerra Mundial, que o Norte seria intocado e que o Sul teria a responsabilidade de sustentar o Norte com matéria-prima, com alimentos. A parte mais expressiva disso foi o seguinte: após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois blocos, que é o bloco do primeiro mundo, que são os capitalistas, o bloco do segundo mundo, que são os socialistas, né? Eram os socialistas, porque esse bloco caiu. E o que é o terceiro mundo? O terceiro mundo é uma coisa que está lá, que não tem nem classificação, é simplesmente os países subdesenvolvidos. Aí surge, no terceiro mundo, uma conversa para contradizer as ordens lá de cima, do Washington Consensus, que é as ordens que você acha que não é ideologia, que você acha que é a regra. A ideia do Foro de São Paulo é uma união dos países subdesenvolvidos em busca do desenvolvimento. É mais ou menos assim, olha, nós países subdesenvolvidos não somos obrigados a sermos submissos ao norte. Nós podemos nos desenvolver. Pensa comigo, tio. Olha só, o Brasil, a Argentina, os demais países da América Latina, junto com os países da África, eles têm muito mais riqueza real que todo o norte junto. O que significa que se o mundo se isolasse completamente, se existisse um muro intransponível entre norte e sul, o sul poderia se desenvolver porque aqui tem energia, aqui tem alimentos, aqui tem água de qualidade, aqui tem muita coisa para prosperidade. Em compensação, lá no norte eles têm muito dinheiro. Peraí, de que vale o dinheiro se ninguém quiser aceitar, tio? Lá no norte eles têm muito desenvolvimento tecnológico, mas eles precisam dos minérios, dos materiais do sul para conseguirem se desenvolver tecnologicamente. Lá no norte eles podem se dedicar às coisas mais finas porque o trabalho mais pesado é feito pelo sul. Aí é uma pergunta básica, Bolsonaro. O que tem de errado nos países do sul se reunirem no Foro de São Paulo para decidirem as políticas pro sul? E não para simplesmente aceitarem as políticas do Sul ditadas pelo Norte. Você cria umas ideias lúdicas na cabeça do seu eleitorado e a única coisa que eu posso concluir é que você é um espertalhão e, obviamente, o seu eleitorado é bobo, porque acredita que existe uma ideia de um Foro de São Paulo de cubanizar e transformar o Brasil em um país comunista, mas o PT esteve no Brasil praticamente por 12 anos, né, quando em 2013 começaram os ataques para atrapalhar o governo da Dilma, e nunca tentaram
transformar o Brasil num país comunista. Muito pelo contrário. O PT é criticado pela esquerda exatamente porque ele foi muito de direita. Então você faz a sua política, você transforma cada vez mais o seu povo num povo idiota e vai ficando cada vez pior para você, Bolsonaro. Porque, olha, se você continua no lugar de ser presidente, se você continua sendo ideólogo, se você continua sendo um imbecilizador do seu próprio público, você continua criando vulnerabilidades. Por causa do fake news do kit gay, hoje a Globo tem uma forma de explorar isso para te derrubar. Por causa da utilização da mamadeira de piroca, hoje a Globo tem condições de utilizar isso para te derrubar. Agora, você continua falando nessa coisa de Foro de São Paulo. Você já pensou se a Globo faz um documentário mostrando o que é o Foro de São Paulo? Você já pensou se os jornalistas começam a mostrar a diferença que existe entre uma luta aqui no Sul pela soberania do Sul ou uma luta lá no Norte pela colonização do Sul? Bolsonaro, para de falar bobeira, menino. Olha, todas as vezes que você fala bobeira, você faz uma coisa que é muito triste para você mesmo. Você conquista uma popularidade espontânea, mas ao mesmo tempo você cria uma vulnerabilidade. É muito difícil para mim, o Leonardo Estopa, explicar para a sociedade brasileira a verdade por detrás das intenções do Foro de São Paulo. Mas agora você é inimigo da grande mídia. Se a grande mídia cismar de fazer documentários sobre o Foro de São Paulo, um outro grande pilar da sua campanha presidencial vai cair. E aí, menos popularidade você vai conseguindo manter. Tenta trabalhar com a verdade, Bolsonaro. Você consegue, você já é presidente, você foi eleito. Tenta trabalhar com a verdade. Agora, se eu estiver falando com um cara que realmente acredita no que fala a respeito do Foro de São Paulo, a única coisa que eu posso dizer é: ferrou. Estamos realmente na mão de um imbecil. Mas eu não acredito que você é esse imbecil. Pessoal, se inscreva aí no canal Leonardo Estopa e não se esqueça, é muito importante você marcar as notificações. Se você não marcar para receber as notificações, você não vai receber as notificações. Muito obrigado e até mais.